Então, bom dia a todos que estão aqui para mais um evento do CEDIM. Hoje o evento é especial porque é uma parceria com o nosso Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, e o Centro de Estudos de Direito Municipal da Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre. Nessa parceria com o Tribunal de Contas, nós temos, então, ela materializada por meio da Escola Superior de Gestão e Controle Francisco Juruena, da qual temos aqui o diretor Anderson Betanin. Temos aqui presente também o Dr. Mário Romeira, que é o chefe de logística da escola, e a Simone Silva dos Passos, que é a gerente de capacitação também da escola do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. E é com muito prazer, então, que eu apresento dois palestrantes que trabalham diretamente com o tema que nós temos hoje, que é o uso dos robôs no controle externo da administração pública pelo Tribunal de Contas. É um tema extremamente atual, porque hoje nós não podemos falar em controle externo sem falar em tecnologia. E nessa tecnologia, eu acredito que muitos estejam curiosos em saber o que são esses robôs, como a tecnologia ajuda no controle e o que efetivamente resulta ou torna diferente esse controle por meio da tecnologia. O que fazem esses robôs? Quem pensou esses robôs? Então, são várias perguntas que temos aqui e que contaremos com a abordagem especialíssima, então, do auditor de controle externo do TCE Aramis, Ricardo Costa, que ainda está chegando aqui na palestra, e que é o coordenador do CEGEX, que é o Centro de Gestão Estratégica de Informação para Controle Externo, e é também professor de pós-graduação. E temos, nessa dobradinha também, o auditor de controle externo do TCE, Carlos Eduardo Bowman, que é também assessor no CEGEX, é gerente do projeto estratégico de utilização das novas tecnologias para o aprimoramento do controle externo. Então, com esse time extremamente qualificado, vou abrir os trabalhos do nosso evento de hoje, salientando que hoje o evento também está disputadíssimo, né? Eu acredito que tenhamos em torno de 150 ouvintes de diversos lugares do país, contando também com os nossos residentes do programa de residência jurídica, que contam com essa parte especialíssima, que é a parte de aprimoramento profissional. E solicito a todos, por favor, que deixem os seus microfones mutados para melhor conforto dos palestrantes e de todos os ouvintes. E ainda peço que dúvidas encaminhem pelo chat, que os palestrantes, eu vou mediando e eu vou passando elas para os palestrantes no momento oportuno, mais especificamente ao final ou após a apresentação de cada um dos robôs, conforme as combinações que nós fizemos aqui. Então, mais uma vez, o bom dia a todos. E passo de imediato a palavra até para o Anderson Betanin, que pode tecer algumas considerações, antes então de entrarmos diretamente no tema. Bom dia, doutor Betanin. Obrigada pela parceria. Estamos à disposição. Bom dia, Karen. Bom dia aos nossos instrutores, educadores aqui da escola, que muitos sempre nos ajudam nessas ações de capacitação para o nosso público fiscalizado, coordenados pela Simone e pelo Mário. Um prazer enorme é nosso de estarmos fazendo essa ação de educação junto com a Procuradoria do Município. Há menos de 15 dias já fizemos uma importante ação de educação em conjunto com a Secretaria Municipal da Saúde, onde praticamente lotamos o auditório Dante Baroni da Assembleia Legislativa, tratando uma outra temática que é muito cara para o tribunal e para os nossos fiscalizados, que é a gestão de contratos na área da saúde. Hoje temos este evento e estamos à disposição para outros tantos que forem elencados como prioridade. Não me estendo, porque é muito importante aquilo que temos a ouvir do nosso mestre Aramis e do Bowman. Então, agradeço também a oportunidade da escola
em ter essa receptividade do nosso fiscalizado para receber as orientações e, a partir das orientações, a gente poder fazer uma gestão pública sempre mais qualificada e com muito mais eficiência e economia para o erário público. Um agradecimento a todos e que tenhamos aí uma manhã de muito aprendizado com essas duas feras dos robôs aí, tá bem? Obrigada, doutor Betanin. Nós vamos por uma questão até de logística, vamos dar início por meio da abordagem pelo auditor Carlos Bowman, tendo em vista que o auditor Aramis ele tá chegando, né, na área do tribunal para ir para o melhor conforto dele, então poder ficar online mais bem instalado. Combinamos que é o Bowman que vai começar. Bom dia, Bowman. A palavra está contigo. Bom dia a todos. Então, aí, devido a esse contratempo aí do Aramis, eu vou começar a palestra aí para vocês. Eu sou mais da área técnica, né? Eu sou gerente do projeto de implementação dos robôs, né? Aqui a gente tem um nome um pouco diferente, que é o uso das novas tecnologias para o controle externo. Então, os robôs são uma parte desse projeto. E então eu vou começar apresentando para vocês aí a parte que embasa todo esse trabalho, né, desses robôs aí. Porque muito se fala em inteligência artificial, em algoritmos, mas se a gente não tem dados para trabalhar, não adianta nada ter os programas, né? Então, o insumo principal aí de todas essas novas tecnologias são os dados disponíveis, os dados tratados para que a gente possa alcançar os resultados. Então, eu vou compartilhar aqui a apresentação com vocês. Então, um minutinho aqui. Está aqui na apresentação. Só me confirmem se vocês estão vendo a apresentação. Está no final, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Estava testando ela aqui antes. Perfeito. Perfeito, então tá. Vou passar aqui. Então, as informações preliminares que são importantes para o entendimento do funcionamento dos robôs, né, é um pouco dos sistemas que são a base para o funcionamento desses robôs. Então, o primeiro sistema que a gente tem aqui na casa é o Licitacom, Sistemas de Licitações e Contratos, né? Esse sistema, a utilização desse sistema e o envio dos dados já é obrigatório desde o dia 2/5/2016 para os jurisdicionados da esfera municipal e desde o início de 2018 para os jurisdicionados da esfera estadual. Então, como é que funciona esse sistema? O cadastro das informações das fases, tanto das licitações quanto dos contratos, devem ser feitos nos sistemas, ou nos sistemas próprios, ou no Licitacom Web, que a gente tem uma versão web onde os jurisdicionados podem utilizar, se eles não tiverem um sistema próprio. Esses dados têm que ser preenchidos e enviados em até 5 dias úteis após a ocorrência do evento. Então, para cada fase da licitação e do contrato, em 5 dias úteis, a gente deve receber os dados referentes a cada uma dessas fases desses eventos, né? Então, esse envio de dados pode ser feito via o sistema web ou por um sistema e-validador, caso o jurisdicionado tenha um sistema, né, de licitações e contratos, mais ou menos como funciona o envio de dados, por exemplo, para a Receita Federal, né? Tem um e-validador, os dados são enviados e validados antes de serem inseridos na nossa base de dados. Bom, mas só para o pessoal acompanhar bem, eu não sei se tu vais abordar isso, poderias dar um exemplo para o nosso público que tipo de dados são enviados durante a licitação, nessas etapas, só para o pessoal ter ideia de que dados que vão ser trabalhados depois? Sim, até aqui agora nesse próximo slide tem um pouco do que engloba, né, que tipos de dados que são enviados. Certo. Então, ali, com relação à licitação, a gente tem desde a fase interna, a montagem do edital, eventualmente os documentos preliminares ali, os orçamentos, enfim, isso aí pode ser encaminhado pelo Licitacom, né? Depois tem toda a fase de lançamento do edital, o cadastro dos itens, os valores
iniciais, né? Depois a gente tem toda a fase da licitação em si, quando é um pregão, tem as atas, os registros dos valores, né? Que cada um dos participantes enviou. Depois a gente tem a fase da homologação, com todos os documentos também que envolvem a homologação. Então, a gente tem os valores homologados, os valores adjudicados. Então, todos esses documentos que compõem as fases da licitação são enviados, e alguns dados, inclusive, são cadastrados em campos de formulários, né? Então, a gente tem essas informações formatadas de uma forma que a gente consegue depois ler facilmente com um robô ou um sistema informatizado, né? A gente não precisa, por exemplo, extrair todas as informações de um documento do Word ou de um PDF. A gente tem alguns dados já que são preenchidos também em formulários. Isso facilita bastante a extração dos dados justamente para a gente poder trabalhar, né, nesses algoritmos de inteligência artificial. E com relação aos contratos também, a gente tem os documentos e as informações dos eventos, desde a assinatura, né, do contrato, que é depois que a licitação é adjudicada, tem a elaboração do contrato, o cadastro dos documentos do contrato, os anexos, a assinatura, e depois a gente tem o acompanhamento da execução contratual também, os aditivos, todos esses documentos também são cadastrados até o término da vigência do contrato, onde esse acompanhamento é encerrado. Então, são essas etapas aí que estão englobados dentro do sistema Licitacom. E agora a gente tem uma evolução do sistema Licitacom que a gente está desenvolvendo, que é para acompanhamentos também de obras, mas isso vai vir na sequência, né? A gente ainda não está em produção. Aí outro sistema que a gente tem também de informações, que são informações bastante úteis e muito importantes para esses robôs atuarem, são as informações do sistema CAPC, que é o Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas. Então, esse sistema ele abrange vários sistemas, né? Ele, na verdade, é um conjunto, é uma suíte de outros sistemas que englobam, além do próprio CAPC, o PAD, que é o Programa Autenticador de Dados, e também é um validador de dados tipo da Receita Federal, aí que a gente envia os dados, o jurisdicionado envia os dados para a gente faz diversas validações, e tem o MCI, que é para manifestação conclusiva do controle interno. Então, a gente tem um espaço ali onde a gente coloca vários documentos, várias informações, e onde o controle interno deve atuar, né? Ele deve assinar, onde o controle interno assina determinados documentos, onde, eventualmente, a gente coloca questionários que devem ser respondidos para os nossos trabalhos internos. Então, isso tudo é feito dentro desse espaço de manifestação do controle interno. E também tem, dentro desse CAPC, tem vários trabalhos de padronização de dados, né? Padronização do elenco de contas, o uso de recursos vinculados. Então, tem várias alterações que vão ocorrendo aí na legislação contábil, principalmente, que envolve os municípios. Então, a gente engloba aí nesse sistema de informações e auditoria e prestação de contas. Então, o PAD, que é o Programa Autenticador de Dados, né? Ele segue um fluxo definido, né? O TCE disponibiliza para os jurisdicionados e para as empresas, principalmente, que disponibilizam os sistemas de gestão para os jurisdicionados, né? Diversos layouts padrão de texto, né? Então, é um padrão lá, um TXT padrão, com layout definido, onde eles devem enviar diversas informações, informações contábeis, informações financeiras, informações orçamentárias, de folha de pagamento. Então, tem diversos layouts, diversos arquivos que englobam esse sistema, né? E daí o responsável, então, pela informática gera esses arquivos, que são extraídos dos seus sistemas, né? E da sua folha de pagamento, e eles são enviados daí para o tribunal através desse PAD, do sistema de autenticação. Então, agora eu vou entrar
já falar dos robôs. Tá dando eco. Começou agora. Será que eu tenho? Talvez esteja muito perto de algum celular ou do som. A princípio, Tem não. caixa de som externa? Não, acho que agora parou, né? Parou. Tá, então talvez era alguma coisa do Webex. Só antes da gente entrar aqui nos robôs, eu não sei se tu vais abordar isso ou se o Aramis vai. Talvez tentar colocar para o pessoal o porquê dessa necessidade de padronização, né? Porque isso está diretamente ligado, eu acho que a possibilidade de um robô ler, né? Daria para a gente dizer que é o jeito da gente ensinar o robô a ler, destacando o que deve ser lido. Talvez seja isso que dê para traduzir em miúdos. Sempre facilita muito você ter uma padronização nos dados que você armazena, né? Até para o desenvolvimento dos robôs, eles se transformam, eles são mais simples de serem desenvolvidos, porque você já sabe o padrão dos dados, né? Como aqueles dados vão estar armazenados e o conteúdo que está dentro desses dados, né? Então, você acaba tendo menos risco de ter informações erradas, dados fora de formato, por exemplo, que podem dificultar o funcionamento do teu algoritmo. E também, quando você tem essa padronização de dados, simplifica muito o próprio processamento que esse robô vai ter que fazer, né? Então, você acaba tendo que despender menos recursos de informática, menos tempo de desenvolvimento para poder chegar a um resultado bom, né? Quando você tem, por exemplo, que você só tem os dados disponíveis em arquivos de texto, por exemplo, de documentos do Word ou PDFs, e aí você tem que extrair esses dados lá de dentro para formar o teu banco de dados, você tem um trabalho muito maior, porque aí você tem que treinar um outro algoritmo para ler, extrair os dados, ele pode fazer uma leitura errada, te trazer uma informação que não é, que aparentemente pro algoritmo é uma informação correta, mas que depois, para o ser humano, no contexto ali daquele texto, você vê que não era a informação correta. Então, quanto mais dados formatados a gente tiver disponíveis, é mais fácil para desenvolver as soluções de informática, né? Então, por isso a gente, bem antes de ter esses robôs e esses algoritmos, a gente já investiu bastante tempo e recursos nesses sistemas para receber esses dados já formatados, né? A gente tem outros tribunais, outros órgãos, por exemplo, que também têm alguns sistemas de inteligência artificial, alguns robôs, só que eles não têm esse arcabouço, digamos assim, desses dados já disponíveis, né? Então, eles têm que fazer a extração via leitores, tirar informação de páginas. A gente tem também um ali que é o leitor de diários oficiais, mas não é o nosso foco das informações. Mas tem outros locais que eles têm que fazer antes a raspagem desses dados, que eles chamam, né? Para daí alimentar um banco de dados e daí você poder desenvolver um algoritmo. Então, a gente, claro, tem agora esses algoritmos novos aí que o pessoal está usando, né? O ChatGPT, o BART agora do Google, esses aí eles já têm um aprendizado, digamos assim, em cima de documentos, né? Mas aí são algoritmos mais complexos, eles precisam de uma infraestrutura muito mais robusta para poderem ser executados, né? Por isso que só as grandes empresas de TI que têm esses algoritmos desenvolvidos, assim, né? Então, ele facilita. Resumidamente, os dados formatados, eles auxiliam na simplicidade da solução e na assertividade depois dos resultados, né? Então, por isso que a gente diz que o principal, antes de você desenvolver os sistemas os robôs ou inteligência artificial, enfim, é você investir bastante nos teus dados, você ter bastante dados já dentro de casa, você qualificar esses dados, corrigir eventualmente o que tiver de dado errado, que daí você vai ter um resultado. Porque às vezes o leigo ele tem uma compreensão, eu vou ter um robô e ele vai saber fazer sozinho, né? Sim, eu vou Mas, jogar na verdade, tudo lá. a gente precisa ter alguns padrões
para ensinar para ele em que lugares que ele vai buscar os dados. Isso. E a gente precisa, me corrija se eu estiver errada, né? Porque eu estou tentando traduzir aqui de forma bem elementar, né? E a gente precisa ter bem presente também quais dados que a gente quer e no que a gente vai utilizar. É isso acho que é o antes, né? Aquilo que Sim, vem antes. Antes sim. da gente ter um robô, a gente precisa saber para que a gente quer e onde estarão os dados, onde a gente vai posicionar esses dados para ele conseguir ler as Isso. informações que a gente precisa. Mais ou menos isso, É. né? A gente diz basicamente que a gente tem que ter duas coisas. Uma coisa eu já falei, que são os dados, né? E a outra coisa que é muito importante, que às vezes a gente esquece, é que você tem que ter um especialista no negócio trabalhando com quem está desenvolvendo o sistema, né? Porque o robô, digamos assim, ele não vai saber sozinho o que ele tem que fazer. Então, você tem que ter os dados e você tem que ter o analista de negócios, que a gente chama, né? Que é o conhecedor, que é alguém que conhece bastante sobre o assunto, justamente para falar isso, para fazer isso, né? Que tu mencionaste ali, que é saber quais dados pegar e o que fazer com eles e o resultado, que resultado que você quer alcançar, né? Então, e até saber analisar esses resultados que eventualmente estão sendo gerados, se estão dentro do esperados ou se realmente os algoritmos têm que ser refeitos porque aqueles resultados não querem dizer nada. Então, tão importante quanto os dados bem formatados e armazenados dentro de casa é a atuação dos colegas, dos especialistas no negócio para poder direcionar esse desenvolvimento. E sem querer antecipar muito, mas é que eu estou muito curiosa também, o tribunal chegou a pensar, quando ele pensou na alternativa dos robôs, que a gente vai ver 7 hoje, né? Ele pensou primeiro quais os maiores problemas que ele tinha para fazer a análise, o exame daquilo que vinha, o controle sobre os atos administrativos da administração, aqueles que ele tinha maior dificuldade ou aqueles cujo volume talvez fosse muito grande e ele precisasse otimizar tempo e recursos humanos. Houve essa conjectura? Sim, inicialmente a gente direcionou o foco de atuação desse projeto, né, para o controle externo, né, para a nossa atividade fim, que era o trabalho de auditoria. Por isso que até o nome do projeto era Utilização de Novas Tecnologias para o Aprimoramento do Controle Externo. Então, o foco inicial era ações que pudessem auxiliar os auditores de campo em suas auditorias. E aí a gente, aliado a isso, a esse foco inicial que era a área de atuação, a gente pensou também que tipo de dados que a gente tinha internamente que exigissem um menor esforço, digamos assim, para a gente poder começar a utilizá-los no desenvolvimento desses robôs. Então, por isso que como a gente já tinha os dados, a gente tem os dados do CAPC já desde de muito tempo, né? Desde lá de 2000 praticamente, e os dados do Listacom a gente também já tinha desde 2016 para a esfera municipal e 2018 para estadual. Então, a gente tinha os dados disponíveis, eram informações diretamente relacionadas ao trabalho da área fim, de auditoria, e, aliado a isso, depois veio a pandemia também, e aí a gente também priorizou soluções que pudessem auxiliar no trabalho concomitante, né? Então, onde a gente pudesse gerar resultados que os colegas pudessem, no menor espaço de tempo, corrigir eventuais problemas. Então, por isso que a gente atuou em cima do Listacom. Então, às vezes a gente conseguia atuar até antes da licitação ser efetuada, digamos assim, de todo o processo, o pregão ocorrer, a gente conseguia já atuar, os contratos também, e também em cima da análise dos dados contábeis e financeiros, né, dos municípios e folha de pagamento, né? Então, ali também a gente são valores expressivos, né, que estão relacionados a esses sistemas. Então, ali também a gente resolveu atuar como os dados estavam disponíveis para a gente gerar os resultados. Claro, tem outras áreas aqui do tribunal que agora a gente talvez
vai começar a atuar, que são as áreas mais de processos, né? Processos internos, processo eletrônico, melhorar os fluxos internos, que talvez vão ter projetos aí que vão para esse lado, né? Mas a gente inicialmente focou mesmo esse trabalho do controle externo, né? Que é o nosso foco principal e nossa área de atuação. Então vamos lá, vou começar a falar dos robôs. Daqui a pouquinho o Aramis deve estar aí, mas eu vou. É bom até vocês podem me interromper eventualmente, porque como eu sou da área técnica, o Aramis até ele é da área contábil, já é professor, então ele tem assim talvez uma didática ou um jeito de expor diferente. Eu vou sempre puxar talvez um pouquinho para o lado técnico, eventualmente eu vou falar algum termo mais técnico aí se vocês quiserem uma Pode deixar explicação que melhor. eu Então vou tá. tentando. Só para a gente, só talvez concluindo um pouco a questão anterior. Então, em licitações, era uma coisa que já tinha dados para serem trabalhados, e que tipo de situações se conseguiu começar digamos, a automatizar mais esse controle externo? Seria sobre preço, seria problemas, talvez, com o próprio licitante? Eu não sei que tipo de situações ou irregularidades que, às vezes, um robô consegue, de forma mais automatizada, detectar. Uhum. Eu acho que isso é uma dúvida que as pessoas também terão. Que irregularidade se consegue detectar de forma a otimizar esse controle e talvez até retornar isso para a administração pública e dar um feedback sobre o que ela precisa corrigir, aperfeiçoar nos seus processos. Uhum. Tá, inicialmente a gente atuou, né, como falei ali, em licitações. Realmente o primeiro grande projeto foi o acompanhamento do sobrepreço, né, a gente conseguir desenvolver um banco de preços aqui interno, baseado nessas licitações que a gente já tinha no banco de dados, né, então realmente o primeiro foco aí de atuação nosso foi em cima do sobrepreço em licitações, né? Então, como a gente recebia essas informações prévias ali dos valores previstos, né, para os itens de cada licitação, a gente conseguia, antes da licitação ocorrer, a gente já conseguia ter uma ideia, assim, mesmo que, claro, depois na competição ali, a gente sabe que os preços geralmente vão baixando um pouco, mas a gente já poderia ter, assim, uma noção do preço de largada ali, se já estava muito fora da realidade ou não. Então, a gente já fazia uma atuação aí em cima do sobrepreço com o robô Laís, né? E outra preocupação que a gente tinha era com relação à tempestividade de preenchimento dessas informações no Listacom, né? Porque mesmo que a gente tivesse ali aquela obrigatoriedade de entrega com 5 dias úteis das informações, às vezes alguns jurisdicionados não faziam a entrega dessas informações e muitas vezes a gente não tinha conhecimento, né, de uma licitação ou de um contrato. E aí a gente foi atrás também de um robô que fizesse a leitura de diários oficiais, né? Então, a gente conseguiu aí desenvolver um robô que daí sim, ele fazia leitura de PDFs, de TXT, de páginas de internet, onde eventualmente esses diários estavam armazenados, né? E ali a gente conseguia detectar a publicação dos editais de licitações e as publicações de celebração de contratos, né? Então, aí a gente poderia detectar eventualmente alguma publicação do edital que não tinha sido alimentado no Destacom, e aí sim atuar junto ao jurisdicionado para que ele fizesse a alimentação, né? Aí e já do lado da execução orçamentária e contábil ali, a gente poderia fazer análises englobando gastos eventualmente fora do padrão, né? Aí foi um outro robô que a gente desenvolveu com análise de séries temporais, analisando ali os gastos durante o tempo ali, e aí eventualmente quando um gasto surgia
que não era normal, digamos assim, comparando com períodos anteriores, a gente gerava alertas para que os auditores pudessem ir lá e verificar se aquele gasto ou receita, enfim, que fossem fora desse padrão, se era uma irregularidade mesmo, ou se eventualmente era alguma despesa extraordinária ou alguma despesa que não foi feita no mês anterior, que foi feita na seguinte, enfim. Esses robôs é importante destacar que eles sempre eles nos trazem indícios de irregularidade, né? Nunca é uma irregularidade comprovada. Então, sempre é necessário... Pode Desculpa, falar. continua. E daí eu pergunto depois. Sempre é um indício de irregularidade. Então, a gente nunca pode pensar que o robô vai apontar aquilo e isso que o robô apontou a gente já manda como uma irregularidade para o jurisdicionado. Não é? Tem que sempre ter Digamos uma que é uma análise. peneira que o robô passa para ajudar o ser humano a aprofundar a Isso, investigação. E no isso. caso, por exemplo, do sobrepreço, tá? Eu tenho uma curiosidade aqui. O TCE vai receber do jurisdicionado, né, dos municípios, enfim, dos entes públicos, aqueles orçamentos iniciais da licitação, então ele foi abastecido com aquilo. Mas esses indícios de sobrepreço também provém da leitura de outros orçamentos que também já passaram pelo TCE do mesmo item, isso? Sim, isso. A gente tem a Ele base vai de dados. acumulando conhecimento, vai tendo essa base de dados, e daí, com essa varredura, comparativamente com outros, ele pode. Isso mesmo. E Ele ele pega o tem mesmo item. e ele é abastecido com a noção de escala, por exemplo, porque se eu faço uma licitação esperando, né, um registro de preços para um consumo para capital, evidentemente eu posso ter ali um orçamento de um valor menor do que um município 20 vezes menor do que a capital e que vai ter um consumo inferior. Eu não sei se ele está abastecido com esse dado de proporções e de volumes. Ele tem essa capacidade? Sim, ele tem algumas variáveis que ele lê, por exemplo, a quantidade, né, o efeito da escala, mas essa análise inicial de sobrepreço que ele faz, ele não leva em conta essas variáveis. Ele faz uma análise inicial, né, como se todos fossem iguais, e aí mostra um valor lá de alerta de sobrepreço. E aí o auditor, depois, quando vai olhar esse sobrepreço, ele pode refinar essa análise, né? Então, ele pode levar em conta a escala, ele pode levar em conta a regionalidade, né? A região onde aquele município ele tá inserido, tem alguns produtos, por exemplo, que tem o frete envolvido, Sim, tem né? a questão de logística, né? Alguns vai Por ter uma exemplo, distância maior para o a areia, recebimento por do exemplo, as produto. cidades que estão perto das jazidas de areia, vai ter um frete muito menor e o preço da areia é menor nessas cidades do que uma cidade lá do interior que a areia vai ter que ser levada de caminhão. Então, aí essa parte de essa análise mais refinada, daí é o auditor que faz. Ele tem essas ferramentas dentro do sistema para ele refinar essas consultas, né, dentro do robô, mas aí é uma atuação do auditor. Ele vai refinando aquele valor para ver se realmente aquele indício inicial que o robô mostrou, se ele realmente se confirma ou não. E daí, se confirmar, aí o auditor entra em contato com o jurisdicionado por outros sistemas que a gente tem na casa, né, de comunicado ou uma requisição de documentos, enfim, e aí segue o trâmite da auditoria. Mas então Mas isso, só para a gente entender um pouco o fluxo. O TCE recebe naqueles prazos a documentação, já entra em operação o robô, em que momento ele entra em operação, e se esse alerta que o auditor recebe, que faz com que ele se debruce sobre aquilo ali, para ver se efetivamente é um alerta verdadeiro ou falso, né? E que faz com que ele entre em contato com o jurisdicionado. Isso faz com que esse certame licitatório eventualmente seja suspenso para essa apuração. Como é que é esse fluxo? Ou isso pode acontecer depois? Como é que é o fluxo disso?
pensando numa licitação em andamento. Não sei se tu saberia, se eu Sim, me sim. expressei bem. É assim, ó, assim que as informações entram no sistema Listacom, então, assim que o jurisdicionado informa os dados, na próxima madrugada, o robô já é executado. Então, digamos assim, eu cadastrei hoje os itens lá, e aí mandei para o Listacom, hoje à tarde. Na madrugada, o sistema do robô vai rodar, vai detectar que aqueles itens entraram, vai rodar o processamento, vai calcular ali o sobrepreço e vai gerar os alertas para os auditores. E aí os auditores naquele mesmo dia, no outro dia de manhã, digamos assim, depois que o jurisdicionado colocou os dados no sistema, no outro dia de manhã ele já recebe os alertas de sobrepreço e já pode fazer análise. Então, às vezes, em 24 horas, ou no máximo 2 dias ali, o auditor já pode atuar. E aí, havendo realmente confirmado esse sobrepreço, digamos assim, eles podem entrar em contato via o sistema do e-comunicado que a gente tem aqui, ou via telefone com controle interno, enfim, o canal que melhor que melhor funcione para aquele jurisdicionado, né? Ele pode entrar em contato e aí, eventualmente, o jurisdicionado já faz a correção dos valores, né, daquele edital, ou digamos assim, se o jurisdicionado não alterar, pode ser feita uma tutela de urgência para parar aquela licitação, e aí correm os trâmites da auditoria. Mas o tempo, assim, desde da alimentação dos dados até a possível atuação do auditor é 24 horas, no máximo 48 horas. Acho que o Aramis já está a postos aí. Vamos ver. Eu vi ele entrar e sair. Então tá. Só não estou te vendo, Aramis. Não sei se todos estão vendo. Não, acho que eu também não. Deixa eu ver aqui. Parei o vídeo, reiniciei. Isso. Agora sim. Agora tu deu? estás visível. Então tá. Muito E bem. agora eu vou deixar vocês com o Aramis, então, aí, nosso professor. Tá. Só antes do Aramis chegar, já que a gente estava falando de sobrepreço, só porque veio uma pergunta muito pertinente, eu não queria deixar para depois. O Lucas Oliveira, da DLC, então ele é da nossa da prefeitura aqui. Qual o percentual de sobrepreço parametrizado para que o algoritmo gere um alerta? É o mesmo percentual para que gere RDI ou comunicado de auditoria? A gente ainda não tem um percentual, uma metodologia fechada, né, para poder dizer assim qual é o percentual. Aí ainda está a cargo do auditor fazer essa análise, né? Porque daí leva em conta o tipo de licitação, né? Se é pregão, aí geralmente a gente pode aceitar inicialmente um sobrepreço um pouco maior, porque a gente sabe que vai ter uma concorrência ali e o preço vai baixar, dependendo do produto. Então, ainda tá dentro do feeling, digamos assim, das equipes de auditoria, né? Mas a ideia agora, com a consolidação desse robô, é a gente ter uma metodologia única, né, em documento oficial, para que todos adotem os mesmos percentuais para os mesmos tipos de licitação e mesmos tipos de objeto, né? Então, hoje eu te diria assim que não, ele vai gerar alerta de sobrepreço desde 1% de sobrepreço, mas aí o nosso sistema permite que o auditor ele filtre, né? Eu quero só ver os que têm mais de 20%, mais de 30%. Então, aí é uma análise mais subjetiva, né? De acordo com cada equipe, cada município, aí entra várias variáveis aí realmente de trabalho ali, conhecer o município, conhecer o tipo de item, o tipo de licitação. Então, hoje a gente não tem isso fixado, único, não é um entendimento único. Acho que vamos agora para Aramis. Beleza. Encantado aí, agradecer o Bowman pela condução até agora, excelente. Sabe muito sobre sistemas, né? Então, estávamos até agora em ótimas mãos. Então, eu acho que eu vou compartilhar por aqui agora
para daí não ter que ficar incomodando o Boma ali para ele ficar passando adiante. Vamos ver aqui. Tá aparecendo aí para vocês? Beleza. Então vamos adiante. Bom, já estávamos falando aí bastante sobre a parte de sobrepreços, né? E aí, com relação ao sobrepreço, nós temos o robô, que é a Laís. Então, para vocês entenderem inicialmente os nomes dos robôs, né, foram criados normalmente relacionados com a função que ele tem. Então, aqui, como a gente atua em cima do Listacom, a Laís ele está com análise de indícios de sobrepreço. Então, não é homenagem a alguém, nada, não, é realmente para dar um indicativo de qual a atuação que o robô faz dentro do tribunal nessa parte de controle. Todos são nomes femininos? Temos um menino por enquanto, o Puxa Ícaro. vida, as mulheres são consideradas, é homenagem ou é crítica? Não, não, não. Normalmente o olho feminino é mais apurado que o masculino, mas aqui não, no robô não tem nada a ver com isso o nome, não. Bom, gente, assim, ó, os robôs, na verdade, o que que eles fazem? Eles fazem um trabalho que seria um trabalho braçal do auditor. Imagina, né? Tudo isso que foi falado até agora, desculpa, que o Boma expôs para nós aí. Imagina ter que analisar toda uma licitação, toda a documentação, todos os preços, todos os produtos, né? Então, o robô faz essa análise da massa de dados, e traz esses indícios para o auditor que vai fazer o trabalho intelectual em cima disso. Então, é sempre importante a gente frisar que os robôs vieram para auxiliar no trabalho do controle externo, mas não, de maneira alguma substituir o trabalho, né? Porque nós temos ali o pessoal que vai trabalhar com as regras de negócio, temos o pessoal de TI que faz o desenvolvimento, e depois temos o auditor que vai fazer toda a análise intelectual para ver se aquilo ali realmente é uma irregularidade ou não. Então, vamos falar um pouquinho aí da Laís. Então, como eu falei, o nome, né, em função do trabalho que ela faz. Então, o algoritmo é não supervisionado. Então, ele busca fazer essa análise em toda essa massa de dados que são cadastrados no Listacom, dentro daqueles prazos já instituídos nas nossas normativas, e trazer esse indício para o auditor. Então, bem como o Boma frisou, é indício, e aí o auditor tem que fazer esse trabalho intelectual de ajustes. O sistema, nós temos dentro do Listacom uma ferramenta que é o Listacom Auditor, que daí o auditor acessa lá. Como nós temos aqui regionais, serviços regionais distribuídos pelo interior, temos um serviço exclusivo para Porto Alegre e mais 2 serviços para a região metropolitana. Então, as equipes de auditoria, às vezes, não é sempre, o trabalho não é sempre no mesmo órgão, não sempre no mesmo município. Então, o que que a gente faz? Não se instituiu assim que quando sair alguma coisa, por exemplo, de Porto Alegre, vai um e-mail para o colega que está auditando Porto Alegre, o executivo, ou quem está auditando o DEMAI, quem está auditando cada órgão. Mas esse colega que está designado para naquele período fazer o trabalho no órgão específico, ele entra no Listacom e acessa para verificar se existem alertas dos robôs para aquele órgão. Então ele vai verificar, nesse caso do sobrepreço, vamos dizer aí que a Prefeitura de Porto Alegre está fazendo uma aquisição de pneus e lançou ali que precisa pneus aro 14 para reposição da frota, colocou a quantidade e botou um preço estimado aí de R$ 800. Aí o robô faz a análise e vai verificar que no período dos últimos 6 meses, esse valor, buscando a mesma descrição do pneu, o valor médio está R$ 450. Então, isso aí o auditor vai ter acesso a essa informação. O que que ele vai fazer? Aí ele vai começar a trabalhar com esses filtros que o Carlos falou, né? Vai verificar, bom, Porto Alegre, aqui a capital, então nós temos que ver os municípios que estão na volta aqui, não podemos botar os municípios que estão longe. Por exemplo, se eu vou pegar aqui, vou pegar Santana do Livramento, que está a 500 quilômetros de Porto Alegre, o frete, de repente, daqui para lá é muito mais caro. Então, o preço do pneu lá vai estar muito mais alto do que aqui. Então, a gente pode fazer essa delimitação territorial, delimitação temporal, para tentar acurar um pouco mais esse valor. E aí, cadastrou lá R$ 800 como preço estimado, deu um alerta inicial de que o preço seria R$ 450, e com esses ajustes do auditor diz, não, o valor seria 400 para Porto Alegre, porque as maiores distribuidoras estão por aqui, o frete é menor,
e aí o valor consegue ser um valor melhor colocado junto ao órgão. Daí o auditor vai fazer esse trabalho com um e-comunicado, com uma requisição de informações, para que o município se manifeste sobre isso. Então, muito dos casos, o pessoal já faz essa análise e já faz o ajuste do edital. Então, propondo ali que esse preço estimado inicial seja diferente daquele que eles tinham cadastrado no sistema. Isso é divulgado externamente e alimentado aqui também no nosso sistema. Então, a gente teve um levantamento aí que a gente fez entre 2021 e 2022, mais de 600 milhões só com essas economias da redução dos valores propostos dentro dos orçamentos. Então, para a gente ver que esse trabalho concomitante, que no momento que está acontecendo, a gente já está analisando, ele traz um retorno muito melhor do que aquele que depois que a prefeitura comprou lá os pneus a R$ 800, não vai conseguir recuperar essa diferença de valor, né? Então, a gente entende assim que essas ferramentas vieram para ficar e realmente estão dando um suporte excelente para o pessoal que trabalha na ponta, que trabalha fazendo o controle externo. Então, minimiza ali todos esses procedimentos que teria que fazer de maneira manual. Então, para quem trabalha com licitação conhece que são vários volumes, muitos documentos, né? Então, realmente agiliza todo o trabalho. E a gente, assim como eu trabalhei já na auditoria de campo e ouvia muito dos municípios, a gente tem problema de gente, falta pessoal, falta isso, falta aquilo. Esse problema de recursos humanos, ele está espalhado em todos os órgãos. Então, nós temos que tentar otimizar o trabalho com o uso de ferramentas. E aí, é esse auxílio que as ferramentas estão dando para nós aqui na auditoria, para que o nosso controle seja bem mais. A gente ataque aqueles pontos que realmente têm que ser atacados. Então, auxilia bastante a gente nesses retornos, nessas economias que a gente tem conseguido gerar aí com a nossa atuação. Então, aqui o Carlos já tinha falado ali que diariamente faz o cálculo, né? Então, o pessoal, tudo que foi cadastrado hoje, o robô vai lá na madrugada, roda, e aí, após os cálculos, já consegue disponibilizar para o auditor toda a informação que ele vai precisar para poder verificar se exige uma atuação junto ao órgão jurisdicionado ou não. Então, não sei se ficou alguma dúvida com relação à Laís. Não havendo, a gente pode passar para a nossa próxima moça aí, que é a Lídia. Tranquilo, vamos adiante então. A Lídia é o leitor de informações de diários, porque o que a gente pensa? Vocês viram que a Laís trabalha diretamente com o Listacom, mas se o Listacom não for alimentado, como é que ela vai trabalhar? Então ela não vai conseguir buscar os dados necessários para fazer as análises e trazer indícios de qualquer problema para o pessoal que vai fazer a análise de campo, né? Então, a Lídia, ela faz a leitura dos diários, então ela tem uma ferramenta de navegação que extrai informações de sites e documentos, é um rastreador web. Então, baixa, lê e traz essa informação para o tribunal, dizendo, opa, o município tal publicou aqui algo sobre o edital que já está cadastrado no Listacom e que não alimentou. E aí ela verifica ainda. Bom, mas publicou, mas ainda está dentro dos 5 dias úteis, que é o prazo que a gente tem nas normativas. Então ela dá um alerta que não foi alimentado, mas que está dentro do prazo. Ou, em outros casos, dá o alerta indicando que o prazo já foi extrapolado e que aí tem que haver uma atuação do pessoal da auditoria para que o jurisdicionado alimente essa informação para a gente poder fazer nossas análises, os nossos controles. E mesmo assim, se não tivesse sido cadastrada a licitação dentro do sistema, também quando sair um edital, a ferramenta identifica que há um edital novo e que não há o cadastro junto ao nosso sistema. Então a gente tenta amarrar de todas as formas de que o sistema seja efetivamente alimentado, para a gente poder ter os dados para analisar, que foi aquilo que o Carlos falou. Sem dados, a gente não consegue fazer análise, né? Então, esses dados a gente tem que analisar para transformar em informações úteis para daí gerar alguma ação. Então, Mas só te interrompendo aqui um pouco, porque tem duas perguntas. Uhum. Essa informação do Diário Oficial, o robô é direcionado mais para a questão temporal? Porque aqui eu tenho uma pergunta do Cristiano Trúculo, que é nosso servidor também.
O Laís é disponibilizado para acesso aos órgãos públicos e é para saber o preço médio e melhorar os editais? Essa é a pergunta. E ainda uma pergunta da Gessana, do Tribunal de Contas de Pernambuco, ainda um pouquinho sobre o robô anterior, se os valores de referência tomam por base a média dos valores. Não sei se daria para responder agora ou quer deixar para depois. Não, podemos sim. Ali o valor calculado pela Laís é pela média. Então, logo que se instituiu o robô, ele fazia a média de 1 ano. E a gente percebeu que nesse 1 ano podia haver distorções muito grandes. E aí depois se reduziu para 6 meses. E isso pode ser ainda ajustado pelo auditor. Bom, vou encurtar o período, vou aumentar o período. E tem aquela questão da territorialidade também, né? Pode ajustar dentro da área que aquele preço está sendo analisado. Então, esse é o trabalho que faz, sempre buscando a média dos valores ali para verificar se está dentro de um preço que está sendo praticado ou não. E analisa não só os preços que são colocados como estimados nas outras licitações, mas também como aqueles que já foram homologados, né, que já se encerrou todo o processo licitatório e aí o valor que efetivamente o órgão adquiriu. Com relação à consulta dos valores aí pela Laís, teve, para quem participou dos ERCOS, teve um painel que era sobre pesquisa de preços. Então, tem no Listacom uma ferramenta web que o jurisdicionado pode entrar lá e pesquisar os valores e conseguir apurar uma média de preços dentro daquilo que foi cadastrado aqui no tribunal. Então, esse aí, de repente, pode ser um Isso objeto... ele pode usar também como auxílio para o valor estimado ou para balizar os próprios orçamentos que ele coletou no mercado? Também pode usar. Até na palestra, eu me lembro que o colega trouxe ali consultas de preços em nível nacional, mas trouxe o nosso aqui, que também está mais próximo da nossa realidade, né? Porque às vezes a gente vai pegar uma base de dados nacional que vai pegar de outros estados que a realidade é totalmente diferente da nossa e pode dar uma distorção grande nos preços. Então, buscando daqui, o colega até na apresentação, o Alexandre Tavares, ele apresentava formas de extrair os dados dali e poder usar ele como parâmetro para aquela licitação que tu tá querendo, né, externar aí para que o pessoal venha apresentar seus valores. Então, de repente, já é uma próxima negociação a se fazer com a escola aí. A Juliana Fonseca, ela está perguntando se a Lídia, além de alimentar o sistema com essa leitura dos diários, se ela faz algum tipo de cruzamento de informações, por exemplo, verificando se tem publicação de aplicação de penalidades para empresas. Ela faz esse tipo de leitura e cruzamento, ou ela alimenta o sistema apenas? Não, ela está verificando só realmente se os dados dos sistemas estão alimentados. Que daí essa questão de penalidades ou até a indicação de se a empresa não pode mais contratar com órgão público e tal, a gente busca por outras ferramentas, outros sistemas, né? Então, ela está realmente programada para buscar informações dentro dos diários que estão relacionadas ali com as licitações, para ver se a alimentação do sistema está de acordo com as nossas normativas. E aqui eu tenho a pergunta da Lisiane Minuso, se a Lídia faz leitura e extração de dados da legislação ou ela está voltada apenas a extratos de contrato e licitações? Atualmente só Nova os legislação contratos. não, né? Não, atualmente só contratos e licitações. A gente Certo. tem aí várias frentes, o Carlos aí até depois se quiser comentar, de alguns robôs que a gente já tem demanda interna de aprimorar para usar a tecnologia já desenvolvida para trazer outras informações, né? Então, mas inicialmente, hoje está trazendo esses dados para nós, para que a gente possa realmente, que a Laís possa atuar melhor, a Lídia busca para ver se todos os dados estão efetivamente cadastrados dentro do Stacom. É uma rede incrível de mulheres se ajudando. É, coisa boa. Então, aqui, né, para ver se estão todos os sistemas lá, desde licitações e os contratos cadastrados dentro do nosso Listacom. Até uma coisa importante que o Carlos também falou lá no início para vocês do CAPC,
que traz as informações contábeis, de folha de pagamento, orçamentária, né? Aqui internamente a gente faz também alguns cruzamentos, porque eu tenho campos dentro do CAPC, que são as informações contábeis, que trazem as licitações que estão cadastradas lá no Destacom. Então, eu faço um cruzamento para ver se tem alguma informação contábil indicando uma licitação e ela não está cadastrada lá, ou licitações que estão cadastradas lá e não aparece nenhuma execução no orçamento. Então, a gente também busca amarrar esse controle para ver se, bom, houve o processo licitatório, fez-se essa parte de execução, mas se ela está efetivamente registrada como deve ser. Então, a gente está buscando sempre fazer esse controle de todos os lados aí. Então, aqui reduz, né, todo o nosso procedimento manual de comparação. Então, essa que é a grande dificuldade, né? Para vocês terem uma ideia, eu estou no tribunal desde 2011. Então, eu me lembro que nas primeiras auditorias que eu fazia, nós chegávamos no município e tínhamos caixas de documentos para analisar. Então, o edital tu tinha que pegar lá 4, 5 volumes para verificar o que tinha de documentação, analisar os valores, fazer cálculos manuais para poder identificar se existia ou não alguma irregularidade. Então, agora, essas ferramentas Pegando um pouquinho do que tu disseste antes, então tem toda uma transformação para esse controle que antes acontecia muito mais a posteriori, depois do fato irregular ter ocorrido. Hoje em dia, cada vez mais isso está preventivo ou até mesmo simultâneo, né? Dá para se dizer isso. Isso. A gente até chama, antigamente a nossa atuação era a posteriori. Então, depois do ano todo o orçamento executado, nós iniciávamos nossas auditorias para verificar o que tinha ocorrido naquele período. Então, aí, às vezes, já tinham ocorrido irregularidades, e aí a gente sabe que depois, para retornar ao erário público esse dinheiro que foi mal aplicado, é uma dificuldade, né? É isso Então, que o eu que ia que a fazer gente... uma brincadeira. É economicamente bom até para o gestor, que pode ser Claro. responsabilizado a devolver alguma coisa para os cofres públicos, né? Ou ter glosas, né? Sim. Isso está se reduzindo provavelmente de forma significativa. E outra coisa, né? A gente sabe que na gestão pública as demandas são infinitas, né? Sempre precisando questões de saúde, de segurança, de educação, de estrutura. Então, isso aí são a necessidade de recursos é imensa, e as receitas são sempre minguadas, né? Então, a gente tem que fazer o Sim. quê? Tem que economizar, aplicar de maneira correta e com a maior economicidade, para que sobre recursos para aplicar em outras frentes, né? Então, com essa nossa atuação concomitante, as coisas estão acontecendo, a gente já está analisando, a gente busca essa economia antes do dinheiro ser realmente desperdiçado, né? Então, acho que é Antes bem de importante. tu passares adiante, Aramis, eu vou te passar duas perguntas, porque como está vindo muita pergunta, acho melhor ir passando concomitante no momento em que elas vêm. O Paulo Henrique Miller Atanásio está perguntando se os robôs já estão programados no seu limite de desempenho ou se a programação pode ser aprimorada, né? E ele também está perguntando se existe uma avaliação entre o custo e a efetividade dos robôs, se tem algum levantamento nesse sentido. Bom, com relação ao aprimoramento dos robôs, até eu acho que o Bom pode dar uma falada de algumas demandas que a gente tem dentro dos robôs que a gente tem aí, que já estão atuando. Na verdade, eles não estão no máximo, né, do seu desempenho. A gente sempre, como eu falei no começo ali, a gente tenta desenvolver sempre o mais simples possível inicialmente, né? E aí se com aquele, digamos assim, com aquele uso um pouco mais reduzido é, da disponibilidade de recursos, a gente já conseguir alcançar um resultado muito bom ou ótimo, a gente acaba já implementando aquela solução, né? Então, em inteligência artificial ali, que é o que embasa os robôs, a gente sempre tem outros algoritmos, são muitas as possibilidades, né, de se desenvolver
uma solução. E então sempre existe espaço para aprimorar, né? Então, conforme a gente for chegando ali, digamos assim, no limite daquilo que a gente consegue analisar, a gente vai evoluindo. A gente tem outras frentes aí de estudo, outros robôs em outras áreas, folha de pagamento, a gente tem alguma coisa em processos internos aqui também do nosso processo eletrônico, né, análise de fluxo, melhorias de processo, então ainda tem muito para evoluir, a gente tem ainda bastante espaço para crescer, né, a gente tem uma infraestrutura tecnológica boa hoje que foi implementada, a gente tem recurso de informática, recursos humanos, a gente tem alguma coisa interna, alguma coisa a gente terceiriza, então a gente aí vai crescer ainda, mas a priori esses robôs ainda não chegaram no seu limite, eles ainda têm ainda o que ser aprimorado e melhorado. Bem, e com relação à segunda pergunta ali, a questão seria mais ou menos o custo-benefício, né? Se vale a pena. Realmente, pelos números apresentados, está valendo muito a pena esse trabalho que a gente tem feito. Além daqueles 600 milhões que eu falei até 2022, agora até saiu divulgação na mídia aí que as atuações do tribunal renderam economia de mais de 1,2 bilhão de reais. Então, uma boa parte também com a atuação dos robôs. Então, a gente acredita que esse é o caminho e que não tem volta, né? A gente só tem que realmente andar para frente, evoluir com ele. E como o Bauman disse, a gente trabalha com outras frentes, com outras ferramentas aí para serem desenvolvidas para buscar essa análise e essa economia. Então, a gente acha que é um caminho sem volta, né? A tecnologia chegou, a inovação está aí e eu acho que o serviço público não pode ficar para trás nisso, né? Então a gente vê que as empresas buscam usar essas ferramentas, toda a tecnologia para que, claro, o objetivo é diferente, é visar o lucro. Então poder otimizar o seu trabalho e trazer melhores resultados. Mas aqui também a gente busca otimizar o nosso trabalho, trazer melhores resultados que vai acabar apontando lá para o nosso cliente final, que é o cidadão, que vai ter uma entrega de serviço melhor, porque houve uma economia de recursos, e aí essa sobra de recursos, que não deixou de ser mal aplicada em algum ponto, vai poder ser investido em outro. Então, vamos seguir aqui com a Lídia. Bom, da Lídia, então, encerramos. Agora vamos passar para outra mocinha, que é a Raquel. A Raquel é revisão automática da quebra de uniformidade em empenhos e liquidações. Vocês viram que o pessoal é bem criativo com os nomes, né? Então, até a gente brinca aqui no tribunal, tem alguns colegas que chegam e falam, bah, já inventei o nome de um robô aí. Agora vocês inventem o que ele vai fazer. Então, a gente... É praticamente dar nome aos filhos, né? E aí o pessoal, que nem o Betanin falou ali, o Aramis é o pai dos robôs. Saíram com essa num evento dos Hercos e onde eu passo, às vezes o pessoal chega e chama de... E não, mas na verdade eu sou o divulgador, né? Que o Bowman é pai, ou vários outros colegas aqui do CEGEX, da CINF, nossa supervisão de informática, que agora mudou para diretoria de tecnologia de informação. Então tem vários colegas que atuaram, né? E colegas de campo, da área de negócio, para trazer as regras que os robôs tinham que aplicar, né? Então, na verdade, são vários pais e mães aí. Então, esses robôs aí estão bem atendidos aí com essa parte familiar. Bom, gente, o que a Raquel faz? Então, a gente recebe ali pelo CAPC-PAD todas as informações da execução orçamentária. Então, ela vai verificar se essa execução orçamentária não está fora do que seria uma atuação normal daquele município, né? Então, o que seria essa atuação normal? Eu mando para o tribunal a informação de... Encerro o mês de janeiro, mando a informação contábil toda para o tribunal. Ali tem empenhos, liquidações e pagamentos. Quando chega fevereiro, encerro aquele mês, eu tenho até o final de março para mandar novamente a informação para o tribunal. Mas aí eu mando janeiro e fevereiro novamente. Encerra março, eu tenho até final de abril para mandar janeiro, fevereiro e março. Então, todas as remessas são cumulativas.
E nessa função de remessa acumulativa, a Raquel ela faz uma análise para ver se não há uma quebra dessas informações. Então, eu mandei lá em janeiro um empenho e uma liquidação num valor. Em fevereiro, eu mudei esse valor do empenho, mudei valores de liquidação. Então, na contabilidade, tudo tem que ser feito por lançamentos. Então, nós vamos verificar se houve um lançamento contábil ou se houve alguma alteração direta com senha de administrador para ajustar valores e, de repente, buscar encobrir alguma irregularidade. Então, essa análise para ver se a formalização contábil está de acordo com o que tem que ser, quais os preceitos normativos que tem da contabilidade. Então, ele faz essa análise. Então, busca validar e qualificar os dados das informações. Então, comparando ali os dados das etapas da despesa pública e comparando as remessas enviadas ao tribunal. Então, às vezes, a gente identifica alguma coisa aqui, entra em contato com o jurisdicionado e, às vezes, é uma falha do arquivo na hora de gerar, porque, assim, o tribunal instituiu ali o CAPC, que é o PAD, o MCI, que tem toda uma gama de layouts, são vários arquivos, que o órgão jurisdicionado tem que mandar para o tribunal e passa por esse programa autenticador de dados. Só que eles são gerados dentro dos sistemas próprios dos municípios. Então, o município faz a sua licitação, contrata uma empresa de contabilidade que vai fornecer o software para eles para fazer a gestão orçamentária. E aí ele tem um padrão para extrair dali a informação e enviar para o tribunal. Então, às vezes, nessa extração pode ocorrer algum problema, então aí o pessoal consegue, com uma nova remessa, substituir a anterior e trazer a informação correta. Aí, se a gente pensar, seria mais ou menos uma validação do imposto de renda, né? Eu mando meu imposto de renda à pessoa física, aí a Receita identifica uma irregularidade lá e eu tenho a possibilidade de retificar, porque realmente foi uma falha, faltou incluir algum dado ou foi algum dado inconsistente. Então, a Raquel faz essa análise para identificar se dentro da execução orçamentária está tendo alguma divergência nessas etapas de execução da despesa. Depois nós temos a Rihanna. Rihanna é ótimo. Essa aqui, ela não faz a cantoria toda aquela, né? Mas nos auxilia também no trabalho. O que é a Rihanna? É o relatório de indícios para auditoria com base em notas fiscais com numeração atípica. O que a gente buscou a ver com essa atuação? Nós temos hoje um convênio com a Receita Estadual, então a gente tem acesso a todas as notas fiscais que são emitidas contra órgãos públicos, aqueles órgãos que são jurisdicionados ao Tribunal de Contas, então os órgãos que a gente audita. E aí nós desenvolvemos uma ferramenta interna para consulta e análise dessas notas. E a Rihanna faz uma atuação sobre essa base de dados para verificar se não tem alguma coisa que fuja de uma normalidade. Porque imagina assim, normalmente os órgãos públicos, quando fazem o processo licitatório, que vão adquirir grandes quantidades, os valores são bem expressivos das compras públicas. E aí não pode, pelo menos assim, é estranho uma empresa, né, que fornecer bastante coisa para um órgão, um valor expressivo, e emitir nota fiscal número 1, nota fiscal número 2, umas notas com numeração muito baixa. É que isso Então, pode indicar que ela não tem capacidade econômica ou nem técnica para esse claro, fornecimento expressivo para o maior consumidor brasileiro, que é a administração pública, né? Então, até temos um trabalho que foi desenvolvido numa regional, que o pessoal foi no Google depois procurar, identificou o pátio que dizia que era da empresa, foram lá fotografar, era uma casa abandonada. Então, tu imagina assim, tem a empresa registrada, tem a nota, e não existe, não tem estrutura, não teria condições de prestar o serviço, né? Ou de entregar os produtos que foram adquiridos. Então, a gente O pensou que, BNDES precisava, talvez, da Rihanna, né? Porque pois às é, vezes os bancos de fomento, a gente sabe que eles têm problemas similares. sim. Só uma observação. Então, é essa análise que a gente faz. Então, gera relatórios ali e manda para os auditores, aí, direcionado no serviço de auditorias, para aí sim eles trabalhar de maneira objetiva no caso concreto, né? Então, essa aqui ela funciona um pouquinho diferente das outras, que ali que a gente viu, fica o alerta disponível lá dentro do Listacom, né? E o auditor vai e consulta. Essa aqui não, a gente identifica,
faz análise interna aqui no CEGEX e encaminha para os colegas de campo de cada regional que está auditando aquele órgão, para que daí sim o auditor possa fazer esse trabalho. Então, né, às vezes ali que nem o modus operandi, né, da empresa, que abre a empresa, fecha, daí depois tu vai ver, abriu uma outra empresa, são mesmo sócios, aí depois nós vamos mostrar um outro robô que consegue analisar essa questão de sócios, de Isso algumas que eu ia, se ligações aí vocês que não são... dissessem, eu ia perguntar, porque a questão dos sócios é tortuosa para quem trabalha com licitação e é um risco muito grande, né? Então, mas vamos. Só abrindo um parênteses aqui, já para encaminhar, tem uma pergunta da Vitória Voto, a nossa residente. Se vocês consideram que hoje o trabalho da auditoria já está, na sua maior parte, baseado nas informações trazidas por essa tecnologia dos robôs, ou isso ainda é inicial e ainda temos muito trabalho assim de análise humana, né, que ainda demanda muito trabalho mais braçal, digamos assim? Não, na verdade, assim, ó, não só focada nos robôs, mas também nas outras ferramentas que a gente tem, que os colegas auditores têm acesso aos dados, né, de todos os órgãos jurisdicionados, esse trabalho já está bem menos braçal. Ele assim, não vou te dizer que ele inexista, né? Não encerrou totalmente esse trabalho braçal, mas que nem assim nas compras públicas, que muito recurso vai ali, já temos a ferramenta que faz essa análise. Nós já temos o Listacom, que o colega também acompanha todos os documentos que são cadastrados ali. Não, ele não fica guardando só os alertas dos robôs, né? Então, por exemplo, eu fui designado para esse período agora auditar Canoas. Então, Canoas, todo dia, ou eu vou me programar aqui que uma vez por semana eu vou entrar no Listacom e vou ver se Canoas teve cadastro de alguma licitação, algum procedimento, algum contrato novo, já faço análise, já faço essa atuação. Estou analisando Canoas, e mandou a remessa da folha de pagamento, já posso entrar lá e verificar se tem algum indício de irregularidade na folha. Posso entrar na contabilidade e ver se os percentuais de gasto estão ok. Já posso fazendo várias análises com os dados que a gente tem disponível. Então, realmente, o trabalho braçal diminuiu bastante, mas a gente tem várias ferramentas para fazer o acesso e aí, em cima disso, desenvolver o trabalho intelectual. Mas a gente não está, assim, atualmente fixado apenas nos robôs. A gente tem outras bases de dados de acesso, até outros convênios que a gente tem. Inclusive, como nós somos o Centro de Gestão Estratégico de Informações, a gente faz a gestão de vários convênios com outros órgãos. Então, a gente também internaliza esses dados, alguns a gente já disponibiliza para os colegas e outros, na análise de auditoria, havendo a necessidade por parte do colega, eles demandam o nosso setor, o chamado interno, e a gente, dentro desses dados que a gente obtém através de convênio, disponibiliza a informação para que eles possam atuar. Então, a gente tem várias frentes de atuação, não focada apenas nos robôs, mas eles realmente dão um grande apoio nesse trabalho concomitante que a gente está fazendo. Agora temos aí o nosso menino, o Ícaro. O Ícaro ele faz a identificação de comportamento atípico na aplicação de recursos orçamentários. Aqui o interessante do Ícaro, que além da questão da inteligência artificial, foram utilizados conceitos e modelos estatísticos, que o que a gente fez? Avaliou a execução orçamentária de 10 anos para trás e se conseguiu gerar um gráfico de tendências da execução orçamentária. Então, eu sei que lá em janeiro vai se ter um gasto na parte de educação, mais com uniforme, com isso e aquilo. Então, a gente tem uma tendência. Lá para o meio do ano vou ter outro tipo de despesa. Então, a gente consegue identificar o que seria um comportamento normal para cada órgão ou para outros órgãos que sejam semelhantes, com o mesmo orçamento, ou orçamento parecido, população mais ou menos parecida, área geográfica parecida, então a gente consegue fazer essas comparações. E aí, havendo discrepância nessa execução do orçamento, o Ícaro nos dá esse alerta dentro da ferramenta, e aí que vai ter o trabalho intelectual do auditor. Bom, vamos verificar o que está acontecendo aqui, entra em contato com o órgão jurisdicionado, manda uma requisição,
aí eles fazem o esclarecimento e a gente identifica se aquilo é efetivamente um problema ou não. Então, vamos dizer assim, se eles derem uma justificativa, não, e a gente entender que, ok, foi alguma coisa extraordinária e por isso deu essa diferença, ok, a gente põe no nosso sistema que esse alerta aqui não prosperou porque a situação foi explicada, ou se houver realmente uma falha, ou o órgão faz o ajuste, ou a gente tem que atuar de uma maneira, com uma tutela, alguma coisa, para que se busque essa adequação aí. Então, o Ícaro realmente faz o acompanhamento dessa parte orçamentária. Então, a gente já tem a Raquel que faz o acompanhamento ali, se a despesa está vindo mantendo ok, né, sua execução, com empenho, liquidação e tal, e o Ícaro vê a questão mais macro do orçamento, né? Então, faz essa análise, comparação gráfica do que seria uma tendência normal e o que está sendo efetivamente executado. Então, sempre, né, as ferramentas buscam reduzir nossos procedimentos manuais, né? Então, se a gente fosse fazer essa comparação, até para identificar o que seria uma tendência de execução orçamentária de um órgão, para tu pegares aí se pegar 2, 3 anos para trás, já seria muito difícil tu fazer isso de uma maneira manual. Então, essa ferramenta busca identificar o que seria esse padrão esperado, e aí o auditor é alertado sempre que fugir desse padrão. Então, E eu tô pensando uma coisa, vamos ver se eu consigo formular bem o que eu tô pensando. A gente tem, por exemplo, toda vez que tem inverno, tem maiores contratações, às vezes até contratação extraordinária, até de pessoal, por exemplo, para atender um momento de gripe, sabe? Na saúde, emergências lotadas. Então, ou tu vai ter mais medicação, ou às vezes até alguma contratação temporária até de pessoal. No caso, se isso se repetir muitas vezes, será que o Ícaro vai considerar um padrão? Ou vai vir alguma recomendação, depois de algum tempo, do tribunal para que o ente público se prepare e não faça contratação emergencial? Eu não sei se eu me expressei bem aqui. sim, Porque a sim. gente tem, às vezes, contratações que são todo ano emergenciais. Elas geram um padrão, né? Mas elas, então, talvez poderiam não ser emergenciais e entrar dentro da ordinariedade do processo licitatório e não ser uma Sim. contratação direta, né? Sim. Não, na verdade, o robô ele vai sempre aprendendo com aqueles dados que vão alimentando ele, né? Então, realmente, se ocorrer todo ano, ele vai ver que a tendência é aquela que estaria dentro da normalidade. Então, vamos dizer assim, no primeiro ano que desse a discrepância, a equipe de auditoria iria atuar e identificar se isso é um erro ou não. Só que realmente, se a gente pegar esses exemplos que tu trouxeste para nós, fica difícil tu determinar que o órgão contrate pessoal para ficar um ano inteiro atuando, vamos dizer assim, vai ficar uma parte ociosa, porque a gente sabe que é naquele período ali que realmente precisa da mão de obra, né? Ou também comprar materiais, estocar durante o ano todo para usar 2, 3 meses. Então fica complicado assim a gente fazer uma determinação nesse sentido. Mas sempre é a atuação da auditoria, né? Então, sempre que sair fora dessa normalidade, e é que como essa operação inverno, ela já é uma normalidade, né? A gente sabe que realmente vem ali a questão das vacinas, que é um investimento elevado, né? Que se tem medicação, que tem que se comprar, e às vezes realmente até pessoal que precise. Então, eu acredito que a atuação do tribunal não vai ser em determinar que o órgão coloque isso como uma normalidade, porque a gente sabe que se eu fizer contratação, compras, para uma coisa que é sazonal, fica complicado, porque eu posso ter outros problemas, né? Daí eu vou extrapolar meu gasto com o pessoal para manter o pessoal o período todo e não e não ter a utilização da mão de obra, ou designar para outros locais só para dizer que, vamos dizer assim, a mão de obra está ali, vamos utilizar, né? Ou para também fazer estoques maiores de material, poder acabar aí ocorrendo problemas de vencimento de medicamentos e tal. Então, acredito que não. Quando a ferramenta fizer essa análise, der um alerta para o auditor, se ele identificar no primeiro momento que pode ser uma irregularidade, ele vai contatar o órgão, identificando que não, nos próximos anos, sempre que aparecer,
vai estar dentro da normalidade, vamos dizer assim, do órgão, né? E aí o robô vai estar preparado assim para não disparar alerta para ser analisado. Agora aqui são os novos filhos aí, né, que foram lançados em julho do ano passado. Então, um é a robô Consuelo, que faz a consulta de elas, e aí isso é aquilo que a gente estava falando ali dos vínculos, né, entre as pessoas. Então, o que ela faz? Ela armazena e pesquisa vínculos ou relacionamentos entre entidades de interesse, e daí gera um resultado no formato gráfico, que melhora o entendimento de quem está analisando. Então, quais as tipologias que foram cadastradas dentro da ferramenta, né? Então, parentesco entre licitantes, então para ver se o licitante, o sócio, é parente de sócio de outra empresa que participou do mesmo certame. Aí pode ser um indício de conluio, né? Então, são familiares, amigos ali participando, e a gente tem até o vínculo não só de parentesco. A gente pode ver vínculos de partido político, mesmo endereço, telefone, filhos em comum. Então, consegue se identificar isso também. Identificar o Licitante, clubinho dos licitantes. isso aí. O licitante cujo sócio é parente do membro da comissão de licitações. Então, também é importante, né, para a gente verificar, porque daí, de repente, aquele membro ali que vai tomar decisões importantes dentro daquele processo licitatório e pode, de alguma maneira, estar beneficiando aquele licitante que está participando, que tem algum vínculo com ele, né? Então, teria que, nesse momento aí, se declarar como impedido para não ter nenhum vício dentro do processo, né? E o licitante cujo sócio é parente do responsável do órgão, também para não ter nenhuma ingerência sobre esse processo. Claro que aqui não é que a informação da ferramenta vai ser a definitiva, vai ter a análise do auditor, né? Porque vamos dar um exemplo aí, pega um município de 1.800 habitantes que tem, sei lá, uma fisioterapeuta só no município, né? Que tem, sei lá, um dentista só, e aí tu tem que contratar. E certamente vai ter algum parentesco dentro do município, né? Dentro do executivo. Então, a gente também não pode fazer com que as pessoas não participem, que o município não disponibilize o serviço ou o material, tendo assim essa informação sido analisada e verificado que dentro da disponibilidade existente no município são essas opções que se apresentam, né? Então, de repente, vou ter lá uma empresa ou um posto de gasolina que vai ter um parente dentro junto aos licitantes ou ao gestor do órgão. Então, isso tudo é como a gente sempre diz, é um indício que vai passar pela análise do auditor. Outras tipologias, né, contratagem cujo sócio é parente do gestor, fiscal, suplente do contrato, parente do responsável do órgão. Então, aqui já com relação ao contrato, né? Então, não só aos licitantes, depois já lá da assinatura. E aí esse aqui é o gráfico que aparece para nós. Então, eu tenho o órgão jurisdicionado, nesse exemplo aqui, eu tenho uma concorrência, nessa concorrência eu tenho 3 empresas, e aí eu vejo que entre as empresas há um parentesco ali. Eu tenho ali o Beltrano, tenho lá o Cicrano, o Cicrano filho, o Cicrano, então assim, aqui a gente fez um modelinho, mas a gente pode ver de maneira visual, assim, que há o vínculo entre eles, né? Então, ali o Beltrano, ele é sócio da empresa 1 e da empresa 2. A empresa 2 tem lá o Cicrano, que é pai do sócio da empresa 3. Então, a gente consegue, né, Só verificar que uma realmente... curiosidade, Aramis, a partir de quando a Consuelo entrou em operação? Porque a gente já teve mesmo na mídia muitas operações da polícia detectando licitantes, principalmente na área da terceirização de serviços, vigilância, portaria, cozinheiro, né, pessoal que trabalha em escola, vigilância e tal, onde ocorreram esse tipo de desvios e conluios e, enfim, e que acabaram gerando um prejuízo gigantesco em matéria de passivo trabalhista para o ente público, né?
A Consuelo talvez vai prevenir daqui para diante, mas quando ela começou a atuar? Só para a gente saber a partir Sim. de quando estamos razoavelmente protegidos disso. Ela começou a atuar a partir de julho de 22, do meio de julho para cá. Então, antes disso, nós não tínhamos uma ferramenta automatizada que fazia esse tipo de análise, né? Então, antes disso, o trabalho era braçal, né? Então, os colegas tinham que abrir lá no Listacom as informações cadastradas e aí buscar, por exemplo, os sócios das entidades licitantes e verificar se existia algum tipo de parentesco, alguma ligação entre eles. Então, agora a ferramenta traz de maneira automatizada essa análise, né? E aqui eu estou encaminhando as perguntas que são mais pertinentes para o momento da exposição, tá? Tem algumas que ficaram para trás e que depois eu retomo. Aqui tem uma pergunta do nosso colega André Luiz Pontin, que é da nossa Procempa, nossa companhia de dados. Quais bases de dados estão sendo utilizadas para essa busca, mineração de dados pessoais? Essa relação familiar, por exemplo, embora o combate à fraude seja uma das possibilidades de tratamento, foi analisada a LGPD para essa finalidade? Pontin trabalha com compliance e com LGPD, então ele está preocupado com isso. Sim. Bom, essa parte daí é mais técnica, peço um apoio do Boma. Na verdade, a gente tem diversos termos de cooperação aqui, né, de troca de dados. Então, a gente recebe dados da Receita Federal, recebe dados do IGP, que tem informações de mãe, principalmente, né? Alguns têm pai e mãe. A gente tem um convênio lá com o TCU, onde a gente pode fazer algumas consultas lá em algumas bases de dados deles lá, né? E em todos os nossos termos de cooperação está previsto lá que os dados podem ser usados para os fins de auditoria, né? Então, todas as informações, esse gráfico, por exemplo, que a gente gera, ele nunca pode ser publicizado, né? A gente sempre mantém essas informações restritas ao uso dos auditores. Eventualmente, eles podem pedir de posse dessas informações, ele pode pedir outras informações ao jurisdicionado para tentar comprovar com outros documentos, né? Às vezes esses vínculos, digamos assim, né? E de qualquer forma, a gente pode anexar isso aos nossos relatórios de auditoria sempre como um anexo reservado, né? Então, sempre que tem uma informação pessoal, uma informação protegida pela LGPD, isso vem tarjado nos nossos relatórios. Essa figura e outros documentos ficam em anexos reservados que só podem ser acessados pelos envolvidos no processo, né? Pessoas de fora, eventualmente, que têm acesso ao processo, não acessam essas informações. Então, elas estão protegidas, elas têm o sigilo, estão protegidas pela LGPD. Mas, para fins de auditoria, geração de indícios, isso a gente pode usar sem problemas. Muito bem. Não, a gente tem esse cuidado aí, realmente, daí o colega de campo vai atrás de buscar os documentos comprobatórios para daí deixar, no caso de haver um apontamento, de uma maneira mais robusta, assim, né, trazer essa documentação suporte. Até para ter uma ideia, assim, por exemplo, a gente recebe todo mês informação contábil e informação de folha. Se eu for fazer algum apontamento de uma irregularidade relacionada à execução orçamentária ou à parte de folha de pagamento, a gente pede que o jurisdicionado nos mande. Por exemplo, se eu vou falar de folha de pagamento, a ficha financeira daquele servidor. Se eu vou falar alguma coisa contábil, que me mande aquele empenho, os documentos que acompanham aquele empenho, porque esse documento é do órgão que vai comprovar essa irregularidade, né? Então a gente tem daí uma comprovação robusta daquela irregularidade que a gente está apontando. Aqui é a mesma coisa. Não posso usar esse nosso gráfico aqui, que para nossa análise inicial, dessa maneira visual, fica bem interessante, mas eu preciso ter essa documentação suporte para poder fazer o apontamento. Até para a gente pensar assim, em instâncias superiores aqui dentro do tribunal, porque daí vai para o órgão, ele vai responder, né, vai fazer lá seus esclarecimentos, pensando aí no andamento do processo, né? Então, para não chegar em nenhuma das fases e se derrubar esse apontamento para dizer, opa, não, esse documento não comprova nada, né? Então, a gente busca realmente trazer
informações, documentos mais robustos para poder comprovar uma irregularidade que a gente está indicando. E ligada a essa questão, eu queria aproveitar para perguntar, onde ficam armazenados esses dados todos? Que tipo de nuvem? Como é que o que o Tribunal de Contas tem? Porque, por exemplo, o município tem data center, né? O Tribunal de Contas, o que ele faz uso? Tem terceiros ligados a isso? Porque tem essa questão dos dados sensíveis também. Isso é comigo, acho. Sim, a gente tem um data center interno nosso aqui, todos os nossos bancos de dados, os sistemas corporativos, é tudo armazenado dentro dos nossos data center. A gente tem eventualmente, acho que agora contratos na nuvem da Oracle para backup, alguma coisa assim, mas o uso das informações e principalmente desses dados sensíveis, eles todos são armazenados aqui dentro. A gente tem um data center também de backup, que a gente chama, né? Um data guard, que é em outro prédio, então a gente tem essa cópia de segurança. A gente tem um ambiente para trabalhar com que eles dizem com o Big Data, né? Uma nuvem, digamos assim, interna nossa, com 8 computadores, um cluster, que a gente chama, né, que é o nome técnico disso. Então, também para trabalhar essas informações nesse cluster ficam armazenados esses dados aí desses termos de cooperação, né? Então, nada fica armazenado fora do tribunal. A gente tem aqui uma equipe de servidores que são responsáveis pela manutenção desses sistemas, né? Eventualmente desenvolvimento de alguns algoritmos de inteligência artificial, a gente tem um contrato de mentoria, então a gente trabalha, mas aí os dados são mais restritos, né? Esses dados sensíveis não são disponibilizados, né, para esses terceiros, e mesmo que forem, tem termo de confidencialidade, sigilo, né, que tem que ser assinado, enfim. A gente tem toda uma proteção aí para essa parte de desenvolvimento. Então, o que a gente tem de terceirização é mais voltado para a área de desenvolvimento. A área de infraestrutura e armazenamento de dados é tudo interno. E a Larissa, então? Vamos lá para a nossa última moça aí. A Larissa, que é o Listacom, alerta de riscos aos serviços de auditoria. Na verdade, é o último robô que foi lançado, divulgado, mas ele, na verdade, foi o nosso primeiro robô, porque são todas as ferramentas de tipologia e análise inseridas no Listacom. Então, avalia os riscos das licitações cadastrados ali no sistema, gerando alerta aos auditores, né? Então, além disso, de todas essas tipologias que existem ali, ainda tem o acesso aos outros robôs que a gente trabalha e também aos convênios que a gente tem. Por exemplo, o Alice Nacional, convênios que eu tenho com a Receita, com cadastros de impedidos de contratar com o serviço público. Então, com vários outros sistemas que a gente busca esses dados e faz as análises. Até trouxe uma lista aqui de algumas tipologias, né? Então, ali analisa-se o valor estimado, a questão de licitantes, se não estão cadastrados, qual é a modalidade, algumas modalidades podem ser mais sensíveis comparado com outros dados, se há impugnações, recursos. Por exemplo, se eu tenho um licitante com CNPJ inativo, está cadastrado, a gente avalia essa questão, proibidos de contratar. Então, são várias tipologias que foram cadastradas nos sistemas e cada licitação que é cadastrada ali passa por esse crivo, por essa análise, né? Então, são mais de 30 tipos de tipologia hoje. Então, por exemplo, comissão de licitações sem servidor efetivo, acréscimo na proposta, vencedor da licitação possui contratos com sugestão de débito ou benefício. Então, são vários fatores que são bem importantes para a gente analisar e aí reunidos numa ferramenta só. Então, ali inclui ali os valores de sobrepreço da Laís, da Alice Nacional, toda a análise que faz pelo Anice Nacional. Então, também todas as licitações editais que são cadastrados no Listacom, a gente carrega lá, faz o upload para a Alice Nacional, roda lá
análise e volta com os alertas de indícios de irregularidade. E aí, aqui pela Larissa, a gente disponibiliza esses alertas e também vem a atuação por parte da auditoria. Até aproveitando que tu falaste, acho que tu vai falar disso agora. Depois eu faço a pergunta. Então, daí aqui, então, a gente busca dados do CAPC, do nosso relatório, do nosso processo eletrônico, nossos robôs, Laís e a Consuelo, do Alice Nacional, Receita Federal, então, cadastro de impedidos, né, e de empresas inidôneas. Então, a gente busca toda essa gama de dados, de sistemas, para alimentar a Larissa e trazer essa informação para o auditor, para indicar que existe ali naquela licitação indício de irregularidade, né? E uma dúvida que eu tenho, talvez outros jurisdicionados, como vocês chamam, outros entes públicos, tenham essa dúvida. Assim como vocês compartilham dados do Alice Nacional, né, que é um outro robô, existe uma perspectiva de toda essa tecnologia e essas análises automatizadas poderem um dia ser compartilhadas com os próprios jurisdicionados? Eu não sei se haveria compatibilidade de sistemas, se há uma intenção do tribunal, porque ainda que estejamos já avançando para um momento mais preventivo, antes que o dano ao patrimônio público aconteça, se a gente, enquanto jurisdicionado, detivesse alguma possibilidade de ter uma tecnologia similar, talvez a prevenção já tivesse na origem do problema, né? Eu não sei se há uma perspectiva do tribunal fazer isso, se isso já foi discutido, e se também se há compartilhamento de todo esse desenvolvimento com os outros tribunais de contas estaduais. Assim, para teres uma ideia, essa questão de compartilhamento com outros órgãos públicos a gente já tem há bastante tempo. Então, por exemplo, lá com o TCU, a gente usa o Alice e já compartilhou com eles questões do Listacom, então, que eles acharam bem importantes. A gente participa de redes nacionais, por exemplo, a rede Focontas, que através da Tricom e o Instituto Rui Barbosa integra todos os tribunais de contas estaduais e os tribunais de contas de município, que nem o de São Paulo ali. Trabalhamos na rede RS, que daí são os órgãos públicos aqui do estado, que daí entra a CAGE, Cefaz, Ministério Público, TJ, então Tribunal de Contas, vários órgãos que atuam em conjunto, e a gente fica fazendo essa troca de informações, demonstração, que nem essa demonstração que a gente está fazendo aqui para vocês, a gente faz para esses órgãos, eles fazem para a gente o que eles têm disponível, e a gente busca fazer essa conversa, né, para encaminhar alguma troca de dados, troca de tecnologias, poder utilizar essas ferramentas para não reinventar a roda, né? Já temos a ferramenta ali, o órgão parceiro já tem o dado disponível, já tem a ferramenta, a gente conseguir ter o acesso. Às vezes a gente tem aquela questão de limitação de sistemas, né? Por exemplo, desenvolver uma ferramenta que a visualização numa ferramenta de BI que a gente não tem assinatura, fica difícil a gente conseguir ter esse acesso, né? A mesma coisa com relação aos jurisdicionados. Nós já temos demanda que já abriram aí chamados externos solicitando acesso, porque o pessoal teve conhecimento das ferramentas que a gente atua, tá? E já se houve algumas conversas assim informais, já ocorreram conversas informais dentro do tribunal. Não temos hoje assim nenhum projeto já encaminhado para desenvolver uma ferramenta para disponibilizar o acesso ao jurisdicionado. Mas não sei te confirmar se ali à frente isso não vai ocorrer, porque a demanda já existe. Então, a gente tem que ver, aí analisar a questão de LGPD, outras questões legais, para ver se a gente tem condições, até como eu falei, de aplicações, né, de sistema. Uhum. Então, por exemplo, assim, muitas das análises que a gente faz, a gente usa aqui as ferramentas Click, né, ClickView, ClickSense, só que assim, aí, por exemplo, se eu quiser disponibilizar no portal, a gente não tem hoje uma ferramenta da Click para disponibilizar informações no portal. Então, tudo isso tem que ser alinhado, mas quem sabe ali na frente
não vai ocorrer essa disponibilização Sim, de e a consulta, né? princípio o código-fonte de todos esses é de vocês, ou tem alguma empresa desenvolvedora? Não, aí é parte técnica, eu peço para o Boma aí um apoio. Não, na verdade, tem algumas coisas que a gente desenvolve com terceiros ali, principalmente quando envolve algoritmos mais complexos, né, de inteligência artificial. A gente tem um contrato com uma empresa terceirizada de mentoria de soluções de inteligência artificial. Então, é um trabalho conjunto, né, a gente com eles. E depois todo esse código-fonte desenvolvido é nosso, né? É instalado aqui dentro, Isso roda aí que aqui eu no queria nosso saber. sistema. Isso, é tudo propriedade nossa. Sim. Pessoal, considerando que nós já estamos com 11h40, acho que encerramos as perguntas. Eu vou passar uma última pergunta que era um pouco mais longa e que vem da nossa diretoria de licitações e contratos do município de Porto Alegre. Ele está perguntando sobre a questão ainda dos sobrepreços. Considerando julgados, por exemplo, do Tribunal de Contas da União, que o preço das contratações devem ser estimados com base em uma cesta diversificada e aceitável de preços, e que os preços contratados em órgãos públicos não devem ser utilizados como parâmetro único para se aferir sobrepreço ou superfaturamento, como o TCE entende a questão metodológica, visto que os alertas dos robôs são gerados em função apenas dos preços públicos da base do Licitacom? Então, é o Lucas Oliveira que está perguntando e está dizendo também a base de dados utilizada internamente pelos auditores para identificar possíveis sobrepreços é a mesma base de dados disponível no Licitacom Cidadão para consultas públicas e pesquisa de preços? É uma pergunta bem técnica, né? Para ver que base de dados que é usada para aferir sobrepreço ou superfaturamento. Tá, Vai, pode, bom, vai tu. Então, tá, só vou falar da base. Então, a base é a mesma, tá? A diferença é que lá no Lista com Cidadão é uma busca textual simples. Então, faz diferença o jeito que tu digita o nome do produto, a forma como você consulta. No banco de preços da Laís ali, que a gente usa como base para a Laís, a gente faz um tratamento ali tratamento transforma aquilo ali em números que o computador lê melhor. Então, eventualmente, formas diferentes ou parecidas de escrita são a mesma coisa quando você converte para esse outro formato. Então, ele consegue achar mais resultados de produtos similares na Laís do que naquela consulta que você tem lá no Lista com Cidadão. Mas o banco de dados ali é o mesmo, que são os itens ali que estão cadastrados nas licitações. E com relação ali à cesta diversificada, né, de consulta de preços, realmente, o alerta inicial que vem para o auditor é com base nos cadastros efetivados dentro do nosso sistema Listacom. Mas, como eu disse, tem o trabalho intelectual do auditor. Então, ele não vai simplesmente, né, que nem eu dei o exemplo do pneu, apareceu ali o pneu, cadastrou 800, a Laís veio com 400, ele vai simplesmente mandar uma correspondência e dizer para o órgão jurisdicionado, troca o teu preço de 800 para 400, porque a Laís disse isso. Não é essa a função. O colega faz análise em outras bases também, primeiro faz aquela análise temporal e de da parte territorial ali, e, aí adequando esse valor, ele faz ainda outras consultas para poder indicar. Aí sim que ele vai fazer o comunicado para o órgão jurisdicionado dizendo, olha, com base nas análises de todos os preços cadastrados no Listacom, mais verificação na base de dados tal e tal, de que constam lá preços vendidos para órgãos públicos, esse pneu que tu colocaste aí a R$ 800, o preço médio seria R$ 500. Então, manifeste com relação a isso. Aí o órgão vai se manifestar, vai justificar, de repente vai dizer, não, eu preciso que seja o pneu tal, que venha de tal lugar, ou sei lá, vai dar a justificativa dele. Se o auditor entender que aquela justificativa tem pertinência para aquele caso específico, ok, segue-se
a vida da licitação vai adiante, encerra, faz as aquisições sem problema algum. E tendo uma resposta que o auditor identifique, não, peraí, isso aqui não comprova por que ele vai querer pagar R$ 800 se a média que aparece aqui para o Estado é 450, e considerando aí outras fontes de dados de âmbito nacional, seria no máximo R$ 500. Então aí vamos fazer uma tutela, porque ele vai adquirir ali, sei lá, 3.000 pneus, e aí essa diferença de valor vai dar um valor muito expressivo de dispêndio do erário, fora do que seria uma normalidade. Então, tem sempre essa atuação intelectual. A ferramenta está para auxiliar, mas ela não é absoluta, né? Aquele valor que traz ali, o pessoal não vai direto fazer a atuação só com base nisso. E, por último, aqui as novidades que estamos atuando aí no desenvolvimento de uma ferramenta para análise de folha de pagamento de maneira automatizada. Então, como o orçamento público aí, mais de 50%, né, é consumido pela folha de pagamento. Então, a gente está buscando fazer uma análise automatizada também, porque é uma massa de dados muito grande. Então, pegamos aí municípios com de 300 a 3, 4 mil servidores aí para mais. Então, é uma gama bem grande aí a ser analisada, e fazendo esse trabalho de uma maneira manual, assim, individual, é bem mais difícil, e a gente, com essa ferramenta, busca aí uma solução para que o pessoal também possa atuar com essa concomitância que a gente já está atuando na parte da despesa. Então, acho que vai ajudar bastante, porque a gente vê alguns impactos lá no final, quando o pessoal vai se aposentar. Então, de repente, no meio da vida funcional, entrou uma verba irregular, não houve uma contribuição correta. Então, a gente quer buscar essas discrepâncias aí no momento que elas ocorrem, para poder sanar e não impactar lá no final. A gente até chama assim auditoria integrada de pessoal, porque alguns já conhecem, que já tem o sistema CIAPES Web, que é o CIAPES Web Concursos, que recebe lá desde o edital para a contratação da empresa, para fazer o concurso público, até a nomeação e entrada em exercício do servidor. Então, nós vamos acompanhar toda essa parte do ingresso do servidor. Nós já temos o SAPIEM, que é lá para pensões e inativações, e agora a gente quer essa ferramenta para acompanhar daí a vida funcional. Então, entrou, foi analisado, está sistematizado, está tudo ok. Teve sua vida funcional, todas as suas progressões dentro da carreira, se o cargo for composto em carreira, todas as evoluções salariais adicionais, a gente vai conseguir acompanhar durante toda essa vida, e quando chegar lá no final, que for buscar a sua inativação ou a concessão de pensão, a gente vai conseguir identificar de uma maneira automatizada que a admissão foi ok, eu sei toda a vida funcional dele, e eu digo, olha, está ok, atendeu todos os requisitos, e até o valor do provento de aposentadoria é esse, com base no todo esse histórico que ocorreu. Então, a nossa ideia é, para o futuro, poder ter todo esse alinhamento aí e buscar, assim, contemplar a vida toda do servidor público. Então, chegamos aqui ao final da exposição do Aramis e do Bowman. Gente, eu estou assim, orgulhosa do nosso Tribunal de Contas pelo trabalho desempenhado, e por ver que o município de Porto Alegre, enquanto jurisdicionado, está em boas mãos, e que, com certeza, o trabalho dos jurisdicionados também evolui muito com essa atuação constante. Colegas aqui também parabenizando pelo trabalho, pela apresentação. Eu agradeço imensamente a parceria do Tribunal e da Escola Francisco Juruena, na pessoa do Betanin, aos palestrantes, né, os nossos professores de hoje, que foram extremamente didáticos. Eu, com certeza, eu vim há muito tempo com curiosidade pessoal, inclusive, por ter trabalhado muito tempo em licitações, e eu sabia de muitos colegas que tinham essa demanda reprimida. Pessoal aqui dando muitos parabéns aqui de vários lugares, eu não sei de onde. Eu sei que a gente tinha hoje gente de todo o país aqui assistindo, e com certeza a gente fica com uma imagem também de Tribunal de Contas
eu acho que muito menos enfim, de repressor, né, mas de colaborador para o aprimoramento das instituições, que eu acho que é isso que o Tribunal de Contas faz e mesmo os órgãos de controle interno de cada jurisdicionado procuram fazer. É uma evolução do serviço público, uma evolução para que os recursos públicos sejam melhor empregados, e tenho certeza que eu acho que muita gente hoje ficou com orgulho da família dos filhos que vocês estão criando aí, os filhos tecnológicos que vocês estão criando. Então, só tenho muito a agradecer pela presença de todos. Não sei se vocês querem fazer algumas considerações finais. Eu, da minha parte, agradecer a oportunidade de estar aí apresentando para vocês, né, o trabalho que a gente tem desenvolvido, que realmente, em suma, assim, nosso objetivo é o mesmo que o de vocês, né, de entregar o melhor para o cidadão. Então, eu acho que, assim, a gente tem que divulgar, tem que conversar, tem que fazer essa troca, porque isso é importante para a gente poder buscar os melhores resultados, né. Então, quem está querendo fazer alguma coisa para o caminho errado, às vezes, se encontra no barzinho ali, toma uma cerveja e combina todo o rolo que vão fazer. Então, a gente, como órgão público, a gente tem que atuar em conjunto, tem que conversar e tem que mostrar, ó, os melhores caminhos são esses, a gente tem ferramentas, vamos buscar o apoio, vamos fazer essa troca, para que a gente possa realmente buscar essa melhor entrega aí para o nosso cidadão, que é o objetivo de todos nós. Então, agradecer a vocês aí pela oportunidade, a escola por fazer esse link aí. Inclusive, nós estamos indo agora em junho para Cuiabá, para fazer a apresentação dos robôs lá, que a gente passou aqui pela avaliação ano passado, do marco de medição ali dos tribunais de contas, e foi identificada como uma boa prática os nossos robôs. Então a gente vai estar lá apresentando as nossas meninas e o nosso menino. Com certeza. Pessoal que esteve atento agora até o final, a Procuradoria-Geral do Município, por intermédio do seu Centro de Estudos de Direito Municipal, e agora, né, a Escola do Tribunal de Contas, Francisco Juruena, nós só temos a agradecer pela presença de todos, e deixar bem explícito, né, que essa colaboração institucional ela visa ofertar de forma gratuita, aberta a todos, disponível de modo virtual, para que os entes públicos, os servidores, sempre possam contribuir para que esse conhecimento todo seja disseminado e que haja um maior conhecimento do que os servidores públicos, do que as instituições fazem na tentativa de preservar também os recursos públicos da melhor forma possível. Tá certo? Obrigada a todos e um bom dia de trabalho a todos vocês.